E aí, eu me chamo Ricardo e no vídeo de hoje iremos ver se o jogo do Expresso Polar realmente merece a nota que ele tem no Metacritic, em mais uma análise que hoje irei nomear do Os Humilhados Serão Exaltados ou Não. O Expresso Polar foi uma animação lançada em 2004 e, como tudo na era do PlayStation 2 tinha que acompanhar com um jogo que ajudaria no marketing do filme. Porém, meus amigos, esse jogo é um show à parte da completa bosta que ele é. O game conta com uma mescla de cenas do filme pré-renderizadas e com cutscenes em games, que já dá aquele choque da completa bomba que vai ser. Como todo, não irei mostrar muito das cenas, primeiro, por medo desse vídeo ser derrubado, e segundo, porque as cutscenes que não são do filme se consiste em: olha, eu sou o vilão, roubei seu bilhete. Oh meu Deus, eu perdi o meu bilhete. O main character está aqui para te ajudar. E aí o NPC vai falar com ele: olha, se você for naquela porta, você faz tal desafio e você pega o meu bilhete. E ele vai lá e faz o desafio, volta e fala: toma seu bilhete. É literalmente esse looping eterno, tá? A gameplay, assim, ela é divertida com muitas aspas. E bota muitas aspas nisso. E tem um motivo bem forte. Nessa primeira parte do jogo, ele já joga na nossa cara 11 minigames, sendo que 2 se repetem, então iremos seguir com um esquema de tier list nessa parte, dando uma breve passada sobre o minigame em escala entre medíocre, legalzinho, bom e muito bom. Já te adianto, tá, que muito bom não existe nesse jogo. Medíocre eu vou classificar como os minigames futebol, tênis, lanterna, pegar os ratos, quebra-gelo e martelada. Esses estão nessa categoria pelo simples fato de não funcionarem e nem ter propósito de estar no jogo. A hitbox muitas das vezes buga, principalmente no de futebol. E esse daí, muitas das vezes você não consegue executar a ação de chutar. E o de pegar ratos não funciona, porque simplesmente você está em cima do bicho e ele não captura. O da martelada sofre do mesmo mal, onde para você bater no inimigo você tem que chegar muito perto, tomar dano e aí sim conseguir acertar ele. Já o do gelo, do tênis e da lanterna, eu nem sei porque eles estão no game, porque eles são tão sem sal, eles chegam a ser igual comida de hospital. Legalzinho é igual, eu vou colocar os desvia de inimigos, guerra de comida, cozinhar, jogar brinquedo. Esses, eles funcionam, mas aquilo, como são mecânicas tão simples e mal exploradas, que acaba se tornando esquecível. Tanto que eu tive que assistir o replay da gameplay várias vezes para poder lembrar deles e anotar aqui. Após essa tortura, chegamos à parte que o bilheteiro chega, começa a conferir os bilhetes das crianças e vê que a menina negra não tem o bilhetinho dela. E então, porque o vilão roubou toda essa trama desnecessária, tá, do jogo, mas a gente sabe no fundo porque que o maquinista fez isso. E aí a gente tem que correr em cima do trem. Sim, super seguro uma criança em cima de um trem em alta velocidade. E aqui começa a parte que quase me fez quitar desse jogo. Aqui começa um Subway Morning, só que o jogo tem esses indicadores, e até você entender o que eles querem dizer, que mostra a direção que você tem que ir para desviar do obstáculo, custa bastante, tá? Além disso, por um motivo que eu não sei explicar, ele simplesmente não te avisa que essa parte você tem que perder de propósito. Então você começa a se frustrar, principalmente eu, que sou perfeccionista, então comecei a achar que não estava desviando bastante, o que fez eu reiniciar muitas das vezes a fase. Porém, como o Sargento Farru diz, você dá o tiro e quem mata é Deus. Então eu entreguei nas mãos de Deus e eu percebi que de fato a gente tem que perder essa parte do jogo. E aí começa a tortura 2.0, porque o inimigo agora ele é outro. Vamos fazer um exercício mental, tá? Se você não sabe programar hitbox que funcione, você evita colocar mais minigames que expõem-se seu erro, correto? Correto, né, jogo? Não. Cara, ele simplesmente mete um minigame de esquiar na neve com a hitbox completamente esquizofrênica. Esse minigame não funciona,
porque onde tem partes que você tem que pular por cima de obstáculos como árvores e casas. Porém, simplesmente não funciona. Você pula, é acertado por eles, e se não bastasse isso, quando você pula em cima de uma casa, você acaba sendo deslizado para o lado. Além disso, eu tenho um timerzinho secreto que faz você ter que seguir a risca, porque se você erra ou bate na árvore, e confia, você vai bater muito na árvore, não vai dar tempo de chegar até o final do trajeto, mas ok, a gente consegue cumprir esse objetivo. Mais uma cutscene que pulamos e chegamos a uma fornalha onde temos a ajuda do Sabugosa e do gordo do Adam Sandler. A gente vai lá, a gente consegue as peças para eles, para consertar a fornalha. No minigame até que bem legal, tá? Boto ele numa parte de bom. E agora vem a parte que me fez dar rage. Por quê? Eles tiveram a pachorra de pegar e imitar os jogos rítmicos, como Guitar Hero ou até mesmo as sequências de Kingdom Hearts. Só que totalmente ruim. E com um ritmo tão lento que você erra de sono, porque seu TDAH bate tão forte que dá vontade de você sair na rua, ver o primeiro caminhão que está passando e acabar virando camisa de saudade. Enfim, a gente acelera essa parte que parece muito lenta, mas conseguimos e agora o trem consegue continuar a sua viagem. Agora voltamos à sessão de minigames, que todos eles se repetem, sem exceção, tá? Os mesmos minigames da primeira parte, não tem mistério e não tem segredo. Porém, a gente tem duas novas adições que merecem serem mencionadas aqui. O minigame de empurrar caixas para aquela menininha negra que a gente acaba salvando, que eu não sei o nome dela, tá? E passa a ser uma parte do tier list legalzinho. Ignoro o fato que eu demorei um pouquinho para passar dessa parte, porque até eu entender que eu tinha que gritar para ela ir até ali na área. E tem um detalhe, tá? Que faz esse game não funcionar perfeito. Porque para se movimentar, precisa ter uma caixa atrás da garota. Porque aparentemente a física nesse mundo funciona totalmente diferente da vida real. E a boss fight, que chega a ser muito legal, é até basicamente um minigame de jogar brinquedos. Aqui você joga os brinquedos, ele vai dar umas porradas no chão, o coração fica exposto e você dá dano. O que me fez refletir que, cara, se eles diminuíssem essa quantidade de minigames e focassem em um gênero só, ou às vezes nem num gênero só, mas diminuir mesmo a quantidade, o game poderia de fato ser bom. Porém, como a alegria do pobre dura pouco, após a boss fight, o game se repete. E repete o minigame de música, que dessa vez dura e dura bastante, porque a desculpa agora é que estamos entregando bolinho às crianças. Em um trabalho escravo irlandês, onde temos que ser garçons, daqui a pouco estaremos trabalhando em lavouras. Porque essa criança está sofrendo mais que assalariado em escala 6x1. Chegamos ao Polo Norte e esses fedeiros têm que acabar falando com um molequinho isolado no trem e a gente acaba descarrilhando o vagão, o que faz termos olha só, mais uma desculpa para um minigame. E dessa vez o minigame é um Sonic Dash, tá? Eu tô começando a achar que essas empresas que fizeram Subway Money e Sonic Dash copiaram o Expresso Polar. Sei não, hein, mas as semelhanças são muito parecidas. Aqui as coisas ficam extremamente funcionais, tá? É um ponto positivo pro jogo, porque esse minigame entra na lista de bom. É divertido, ele tem uma parte que se estende um pouco, mas enfim, a gente ignora isso. E ele varia bastante os desafios, que são alguns buracos, carrinhos e até mesmo bifurcações que podem te levar a bater em outro vagão ou em uma parede. Depois de terminarmos essa sessão, nossa equipe de patutinhas acaba descendo do vagão e chegamos a um outro minigame, esse que entra no medíocre, então serei breve, tá? Ele consiste em acertar as cores nas sequências que elas aparecem, porém às vezes não funciona a hitbox, então você vai acabar errando, mas relaxe, nada que atrapalhe sua gameplay. E ele acaba se estendendo em 6 rounds, o que faz você querer ir de Sayori e fazer uma flexão de barras no céu. Após isto, temos uma parte que se passa dentro de uma fábrica de presentes, onde é um puzzle de puxar a alavanca e liberar os caminhos, coisa bem simples. Porém, a hitbox do conveyor não funciona direito. Então, para chegar até as alavancas, precisei literalmente me esfregar na parede invisível do jogo, tá?
para aí sim chegar na parte que preciso sem muito adendo, tá? Ele entra em legalzinho. O próximo minigame é um caso curioso. Literalmente, a mecânica do jogo vira uma plataforma. Porém, o nosso objetivo é só subir a torre, então a gente vai ter alguns desafios ali que não são muito legais, e eu acho que faz essa parte ser um pouco curta, graças a Deus, né? Então eu fui pesquisar mais sobre e descobri que tem uma versão de Game Boy do Expresso Polar, tá? Que é totalmente em plataforma. E olhando a gameplay por fora, parece ser algo bastante legal, na verdade. Se as sprites são muito bonitas, são bem animadas, na medida do possível, justamente pela limitação da plataforma, o que me faz pensar por que não fizeram o jogo do PlayStation 2 nesse estilo, com gráficos melhores, sabe? Pareceria que seria muito mais divertido e aceitável do que esse churume que eles entregaram. Não esquecendo que o minigame de plataforma entra em legalzinho, tá? Mas como tudo não são flores, temos um último minigame, estilo novamente Subway Money. Porém, o objetivo é chegar até o final para entregar os presentes, sem que a nossa vida acabe zerando. Então, entra na máxima da hitbox bugada. A gente vai lá, faz toda essa sessão, ela é chata, tem um monte de desafios que não fazem sentido, mas ok, a gente finaliza ela. E a gente chega na melhor parte do game, eu juro, essa é a melhor parte do jogo. Assim, é simplesmente o fim dele, tá? O jogo acaba. Tirando a piada, eu pulei a cutscene final, então vai estar aparecendo aí pra vocês, porém a gente basicamente é o fim do filme, tá? As minhas considerações finais na minha análise desse jogo. Cara, o game é divertido. Tanto que eu não quitei nele, nem desisti, sinceramente, de fazer review. Porém, eu acredito que as notas do Metacritic dele são um pouco injustas, porque eu acho que ele mereceria uma nota um pouquinho maior, beirando ali o 47, o 50, talvez. Ele não é um jogo perfeito, porém, se ele tivesse seguido a máxima de quanto menos, melhor, poderia sim fazer seu jogo bom, porque tem alguns minigames que funcionam e te entretêm e trazem uma certa diversão. Obviamente entrando na categoria de jogos que foram feitos para filme, então você também não vai ter nenhuma obra-prima, como Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3, não vai ter isso. Porém, eu acredito que sim, se o jogo tivesse se esforçado mais um pouco, ele poderia ter sido bom, poderia ter marcado uma geração inteira do PlayStation 2, como certos jogos de filme marcaram, como Matrix e Madagascar. Ademais, a minha nota para esse jogo é 47, tá? Eu agradeço por ter assistido até o vídeo até aqui. Falou e tchau!